Você já parou por um instante que seja, para sentir um cheiro e ser transportado no tempo? Para mim, esse poder mágico está no cheiro de alecrim fresco. Não é só um tempero que a gente usa no assado de domingo. É cheiro de portal. É o cheiro do quintal da minha avó, numa tarde de céu azul, com o som dos pássaros e o calor do sol batendo na janela da cozinha. Ela sempre tinha um vasinho ali, pegando a primeira luz da manhã. Um vaso simples, de barro, mas que para ela era um tesouro. E eu me lembro como se fosse hoje, ela passando a mão nas folhas fininhas, me olhando com aquele sorriso sábio e dizendo: meu filho, essa plantinha aqui é uma farmácia que Deus nos deu de presente. Respeite ela. Naquela época, com a cabeça cheia de sonhos e a pressa da juventude, eu achava que era só um jeito bonito de falar, uma poesia de vó. Mal sabia eu que, décadas depois, a vida me faria voltar para aquele quintal, para aquela frase, e eu iria descobrir que ela estava, na verdade, sendo literalmente precisa. Mas o mais intrigante, e que ficou guardado na minha memória por todos esses anos, foi o que ela disse em seguida. Mas toda farmácia tem a dose certa e o jeito certo de usar. O poder dela está no seu segredo. Por muito tempo eu não entendi o que ela queria dizer com segredo. Hoje eu entendo. E é sobre essa descoberta, sobre a forma correta e respeitosa de usar essa farmácia de Deus, que eu quero conversar com você. Fique comigo, porque o que a ciência moderna descobriu sobre o alecrim vai te deixar tão impressionado quanto eu fiquei. A gente vive uma vida que parece nos engolir, não é mesmo? É uma correria sem fim. Acordamos com o despertador, já pensando na lista de tarefas, e o nosso corpo... o nosso corpo começa a mandar os sinais. Começa com coisas pequenas. Aquela palavra que some bem na ponta da língua. Você sabe o que quer dizer, mas ela teima em não aparecer. Ou quando você vai com um propósito até a sala, para no meio do caminho e... o que eu vim fazer aqui mesmo? A gente ri, chama de cabeça de vento. Mas lá no fundo uma pequena preocupação começa a nascer. É o medo de perder a clareza, a nitidez dos nossos pensamentos. Depois vem o corpo físico. Aquela comida que antes caía tão bem, hoje parece pesar uma tonelada no estômago. A digestão fica lenta. O inchaço se torna um companheiro constante. O ânimo, então, parece que foi embora junto com a juventude. A gente acorda já cansado, sentindo um peso nos ombros, uma falta de energia para fazer as coisas que antes nos davam tanto prazer. E qual é a nossa primeira reação? Corremos para a farmácia. A gaveta de casa começa a aparecer uma filial. É um remédio para a pressão, outro para o colesterol, mais um para a dor de cabeça, um para ajudar a dormir. Cada pílula com um nome complicado, uma promessa de alívio rápido. Mas no fundo, a gente sente que está apenas tapando o sol com a peneira. Estamos gerenciando sintomas, mas não estamos curando a raiz do problema. A dor maior, eu acredito, não é nem a dor física. É a dor na alma. A dor de se sentir dependente, de olhar para o futuro e só enxergar mais caixas de remédio. A dor de se sentir desconectado da sabedoria que nossos próprios corpos carregam, da sabedoria que a natureza nos oferece de graça. Será que o único caminho é esse? Será que, em nossa busca pelo moderno, nós esquecemos algo essencial pelo caminho? E foi nesse labirinto de dúvidas, quase me conformando com essa realidade, que a voz da minha avó e a imagem daquele simples vasinho de alecrim voltaram com uma força que eu não pude ignorar. Aquela frase dela, uma farmácia de Deus, começou a ecoar na minha cabeça. Não era mais só uma lembrança afetiva, tornou-se uma missão. Eu precisava entender. Decidi que não ia deixar essa sabedoria se perder no tempo. Minha jornada começou do jeito antigo. Fui conversar com pessoas mais velhas, com aqueles senhores e senhoras do interior que ainda cultivam seus próprios remédios no quintal. Fui a feiras de produtores, conversei com raizeiros, com gente que aprendeu a ouvir a terra. E em cada conversa, o alecrim aparecia. Para a memória, para a digestão, para dar ânimo, para o cabelo, era uma unanimidade. Mas a minha inquietude pedia mais. Eu respeito e amo a sabedoria popular, mas minha mente moderna precisava da ponte, da confirmação. Eu queria entender a lógica por trás da mágica. Então eu mergulhei nos livros e na internet. Passei noites em claro,
com dezenas de abas abertas no computador, lendo estudos científicos, artigos de universidades do Brasil e do mundo. E o que eu encontrei foi de cair o queixo. Descobri que os cientistas haviam isolado os poderes do alecrim. Eles deram nomes complicados para os segredos que minha avó já conhecia: ácido rosmarínico, carnosol, ácido carnósico. Descobri que esses nomes difíceis eram, na verdade, guerreiros poderosos contra a inflamação e a oxidação, as duas principais causas do envelhecimento e da doença no nosso corpo. Vi estudos mostrando com imagens de ressonância magnética como o simples ato de cheirar o alecrim podia aumentar a performance da memória. Li pesquisas que davam alecrim para idosos e viam uma melhora real na função cognitiva. Era como se, a cada artigo científico que eu lia, eu ouvisse a voz da minha avó dizendo: "Eu não te disse, meu filho." A sabedoria dela estava sendo validada, décadas depois, pela mais alta tecnologia. Mas a grande virada de chave, a revelação que organizou todo esse quebra-cabeça e me fez entender o verdadeiro segredo do alecrim, foi quando eu juntei as duas pontas, a sabedoria do uso e a ciência da comprovação. E aqui está a grande verdade, a revelação que pode mudar a forma como você cuida da sua saúde para sempre. O alecrim é, de fato, uma das plantas mais poderosas que a natureza nos deu. Mas o seu poder não está na força bruta, e sim no uso inteligente, constante e, acima de tudo, respeitoso. A grande descoberta não é que o alecrim faz bem. Isso muita gente já sabe. A revelação é que ele funciona como um maestro para a orquestra do nosso corpo. Ele não grita, ele harmoniza, ele não força, ele regula. E por isso mesmo, a forma de usar, a dose e os cuidados são tão importantes quanto os benefícios. O segredo que minha avó falava era este: o equilíbrio. Usar o alecrim não é tomar um remédio forte para um sintoma agudo. É convidar gentilmente e todos os dias um aliado para trabalhar a seu favor. É um tratamento de restauração. Ele vai, pouco a pouco, protegendo a sua memória do desgaste natural do tempo. Vai ajudando seu fígado a se limpar das toxinas que acumulamos sem perceber. Vai relaxando suas artérias para que o coração trabalhe mais tranquilo. Vai acalmando seu estômago e até alimentando as boas bactérias do seu intestino. É uma planta que trabalha em silêncio, mas de forma profunda. E a ciência hoje nos dá o mapa desse trabalho. Vamos entender juntos? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos entender a lógica por trás dessa farmácia de Deus. Imagine que o nosso corpo é uma casa. Com o tempo, poeira, umidade e o desgaste natural vão afetando a estrutura. O alecrim age como uma equipe completa de manutenção e proteção. Primeiro, para a nossa memória, o nosso centro de comando. O nosso cérebro funciona com mensageiros químicos. Um dos mais importantes para a memória e o aprendizado se chama acetilcolina. Com a idade, uma enzima começa a destruir esse mensageiro mais rápido. O que os compostos do alecrim fazem? Eles inibem essa enzima destruidora. É como se eles colocassem um guarda-costas para proteger o mensageiro da memória, permitindo que ele trabalhe por mais tempo e com mais eficiência. Por isso a clareza, o foco e a melhora na recordação. Agora vamos para o fígado, o grande filtro do nosso corpo. Tudo que comemos, bebemos e respiramos de tóxico passa por ele. O alecrim age de duas formas geniais aqui. Primeiro, ele é um hepatoprotetor, ou seja, protege as próprias células do fígado contra danos. Segundo, ele estimula a produção da bile, aquele líquido essencial que funciona como um detergente para dissolver as gorduras e ajudar a carregar as toxinas para fora do corpo. Um fígado limpo e protegido é sinônimo de mais energia e bem-estar geral. E o nosso coração e a circulação? Pense nas nossas artérias como mangueiras. A pressão alta acontece quando essas mangueiras estão apertadas, rígidas. O sangue precisa fazer muita força para passar. Os compostos do alecrim têm um efeito vasodilatador. Eles mandam um sinal para a parede das artérias relaxar, se alargar. A mangueira se abre e o sangue flui suavemente, sem esforço. É uma ajuda natural e inteligente para manter a pressão sob controle. Por último,
Uma surpresa: o cabelo. Muitos homens e mulheres sofrem com a queda de cabelo, a chamada alopecia androgenética. Uma das causas é um hormônio chamado DHT, que sufoca a raiz do cabelo. Estudos surpreendentes mostraram que o uso tópico do óleo de alecrim no couro cabeludo pode inibir a ação desse hormônio na raiz, de forma muito semelhante a medicamentos famosos como o minoxidil. Ele melhora a circulação local, levando mais nutrientes e acordando os folículos capilares. Incrível, não é? Ver como a sabedoria popular tinha um fundamento científico tão elegante. E a melhor parte é que trazer tudo isso para a sua vida é mais simples do que parece. Vou te mostrar agora o passo a passo, o jeito certo de usar. Agora vamos para a parte mais importante, a prática. Como convidar essa farmácia para dentro da sua casa? Vou te ensinar 3 formas simples, seguras e muito eficazes. E no final vou reforçar o aviso da minha avó, que é a chave de ouro. A primeira forma, a minha preferida, é o chá da memória e do bem-estar. É um ritual. Pegue uma colher de chá de folhas de alecrim, de preferência frescas, mas as secas também funcionam muito bem. Ferva uma xícara de água pura. Assim que a água começar a borbulhar, desligue o fogo. Esse é o primeiro segredo. Nunca ferva a planta junto, pois o calor excessivo destrói os óleos essenciais mais delicados. Coloque o alecrim na água quente, tampe a xícara com um pires e deixe em infusão por exatos 10 minutos. Esse tempo é o ideal para extrair os compostos benéficos. Depois, é só coar e beber. Eu gosto de tomar uma xícara pela manhã, sem açúcar, para começar o dia com a mente clara. 1 a 2 xícaras por dia é a dose perfeita para a maioria das pessoas. A segunda forma é o tempero da vida. Use o alecrim na sua comida todos os dias se possível. Mas aqui tem outro segredo, o mesmo do chá, o calor. Adicione o alecrim fresco ou seco sempre no finalzinho do preparo. Salpique sobre a salada, nos legumes já cozidos, na sopa depois de pronta, ou sobre um frango ou peixe que acabou de sair do forno. Assim você garante o sabor e, principalmente, as propriedades terapêuticas. A terceira forma é o óleo fortalecedor, um tesouro para os cabelos. É um presente que você pode fazer para você. Pegue um vidro limpo e seco. Encha cerca de 1/3 dele com ramos de alecrim seco. Complete o vidro com um bom azeite de oliva extra virgem ou óleo de coco. Feche bem e guarde em um armário escuro por 30 dias. Agite o vidro a cada 2 ou 3 dias. Após um mês, esse óleo estará super concentrado. Coe e guarde em um frasco escuro. Use algumas gotinhas para massagear o couro cabeludo à noite, umas 2 a 3 vezes por semana. Lave normalmente no dia seguinte. A paciência e a constância trarão resultados que vão te surpreender. E agora o mais importante, o aviso da minha avó, a sabedoria do respeito. A natureza é poderosa, e tudo que é poderoso exige cautela. O alecrim é seguro para a maioria das pessoas, mas preste muita atenção. Primeiro, se você toma medicamentos para afinar o sangue, como a varfarina, ou para controlar a pressão alta, ou para a diabetes, é obrigatório conversar com seu médico antes de começar a usar o chá de alecrim diariamente. Ele pode interagir e potencializar o efeito desses remédios, e o equilíbrio é fundamental. Segundo, grávidas, mulheres que estão amamentando e crianças pequenas devem evitar o uso do chá ou do óleo em doses medicinais. O alecrim pode estimular o útero, então por precaução é melhor evitar. Usar como tempero na comida de vez em quando não apresenta risco. Terceiro, se você tem histórico de epilepsia ou de pedras na vesícula, use com muita moderação e sob orientação profissional. Lembre-se, o segredo é o bom senso. Comece devagar. Ouça o seu corpo, ele é o seu melhor guia. Agora feche os olhos por um instante. Imagine-se daqui a um mês. Lembre-se daquela manhã de segunda-feira em que você mal conseguia levantar, com o corpo pesado e a mente nublada. Agora, imagine acordar antes do despertador, com uma sensação de clareza, com uma disposição que você não sentia há anos. Pense naquela conversa em que uma palavra importante te fugiu. Agora, se veja participando ativamente,
com as ideias fluindo, com a memória afiada, contribuindo com a sua sabedoria sem hesitação. Lembre daquele desconforto depois do almoço. Agora, imagine terminar uma refeição sentindo-se nutrido, leve, com o corpo trabalhando em harmonia. Imagine a alegria de ir ao seu médico e ouvir que seus exames melhoraram, que sua pressão está mais estável. A alegria de olhar no espelho e ver não apenas um cabelo mais forte, mas um brilho diferente no olhar. O brilho da vitalidade. Essa não é uma promessa de um milagre da noite para o dia. É a descrição de uma transformação real, construída dia após dia, com um gesto simples de autocuidado. É o resgate da saúde que acontece quando a gente une o melhor da natureza com a sabedoria do uso correto. É a prova de que é possível envelhecer com saúde, com vigor e com independência. A sabedoria dos nossos mais velhos não está em livros empoeirados. Ela está viva, pulsando na natureza, esperando ser redescoberta por nós. O alecrim, com toda a sua simplicidade e poder, é um convite para essa redescoberta. O que eu te peço hoje não é que você acredite em mim. Eu te faço um convite. Experimente. Comece com um ritual simples, uma xícara de chá por dia. Prepare com intenção, com respeito, e observe. Observe sua mente, seu corpo, sua disposição. Reconecte-se com esse poder sutil e profundo. E se essa nossa conversa de hoje fez sentido para você, se essa sabedoria tocou o seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa família. Se inscreva aqui no canal Sabedoria dos Mais Velhos e não se esqueça de ativar o sininho para sermos notificados sempre que uma nova jornada de conhecimento começar. Curta este vídeo, por favor. O seu curtir é como uma semente que ajuda essa mensagem a brotar em outros lares, para outras pessoas que também estão buscando esse caminho. E o mais importante de tudo, comente aqui embaixo. A sua voz enriquece a nossa comunidade. Você já usa o alecrim? Tem alguma história? Alguma receita de família? Qual benefício mais te interessou? Vamos construir juntos um grande livro vivo de sabedoria. Um grande e afetuoso abraço, e que a sua jornada seja sempre de muita saúde e clareza. Até o nosso próximo encontro.